Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre redação e o tema escolhido por vocês foi o da proposta de redação da FUVEST de 2015, a camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. Bom, nesse vídeo a gente vai citar alguns pontos que vocês têm que analisar nessa proposta, alguns argumentos que vocês podem utilizar, que vocês podem falar sobre na redação de vocês, o porquê vocês podem falar sobre elas, e é isso, eu espero que vocês gostem. Bom, o primeiro ponto a se analisar aqui é a interpretação da proposta em si. Aqui eu separei o caso da palavra camarotização, que tem que ser bem analisada, bem interpretada, para que não ocorram erros ao longo da redação. Bom, nesse caso, camarotização significa a segregação socioeconômica atual. É um conceito, é uma ideia, um nome novo, tanto que ele não está presente no dicionário da língua portuguesa, por isso que ele tem que ser usado entre aspas, porém a ação de camarotizar espaços já é uma ação antiga que acontece há muito tempo. E o nome que pode ser dado para esse fenômeno é neologismo, porque é um conceito, é um nome, é uma ideologia nova. Agora, indo para o segundo ponto da nossa análise, é muito importante destacar o fato de ser numa realidade brasileira, porque como diz a proposta, como diz o título, a camarotização da sociedade brasileira. Então não pode ser falado de outros países, não pode ser falado dos Estados Unidos, da China, do Japão, não pode, tem que ser da nossa realidade, da realidade do nosso país. E agora, o nosso terceiro e último ponto, da primeira parte da nossa análise, é importante destacar a questão da democracia. Como que todo esse processo de camarotização pode ferir a nossa democracia atual? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa tese. Tá, gente, falando um pouquinho sobre a tese agora, a tese ela é basicamente falando um pequeno trecho do seu primeiro parágrafo, que ela tem como objetivo resumir qual vai ser a sua ideia ao longo do texto. Então, ela é muito importante para o leitor ele identificar quais são as ideias que você vai defender ou o que você vai contra-argumentar ao longo do texto. Então, é importante que a gente não esqueça de colocar a tese. Com relação a esse tema que a gente escolheu, a gente pesquisou um pouco e uma das coisas que a gente pode usar para problematizar, para fazer a nossa tese, é a Constituição brasileira, e especificamente o artigo 5, porque ele diz aqui: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E uma vez que todas as pessoas são iguais perante a lei, essa camarotização, essa segregação elitista, ela tecnicamente falando fere com os direitos democráticos do brasileiro, né? Porque se todos são iguais perante a lei, porque um tem mais acesso a coisas básicas e outros não, né? E a partir daí você vai desenvolvendo a sua argumentação e tudo mais. Ok, agora vamos para o que interessa, que é a argumentação feita, pronta e entregue. Eu usei o texto 1 da coletânea, que simplesmente falando ele vai tratar sobre o desaparecimento do convívio social entre as classes mais altas e mais baixas e como isso vai resultar uma perda para ambas, né? E, em decorrência desse processo, a camarodização da vida social. E aí, agora que a gente absorveu o que o texto fala, a gente entendeu o que o texto fala e seguiu a partir dele, a gente tem que parar e analisar. É óbvio que algumas coisas estão sempre na frente do nosso nariz, mas enfim. A gente percebe que esse padrão, ele vai se repetir em vários âmbitos, em várias ocasiões, em vários lugares, e que essas divisões, essas segmentações que são feitas, elas são feitas além das barreiras físicas, é óbvio que a gente tem as físicas, mas a gente também tem as intelectuais. E como assim? As barreiras físicas são muito evidentes pra gente, principalmente com ambientes públicos e ambientes privados. A gente tem como exemplo hospitais, escolas e tudo mais. Mas em decorrência desse processo da camarodização desses espaços físicos, a gente também tem um pouco dessa divisão intelectual, por assim dizer. E um exemplo muito bom que a gente tem disso é do ingresso nas faculdades públicas, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que ingressam em faculdades públicas não necessariamente fizeram toda a sua vida numa escola pública, numa rede estadual, numa rede municipal. E isso, obviamente, é uma grande divisão intelectual. E ok, vamos lá. Divisão de classes e como é que isso entra com relação à democracia que eu falei lá na tese. Então, vou explicar. Tá, o que acontece é que sempre que a gente pensa em democracia, a gente tem em mente o conceito básico que é o quê? Que é vontade do povo, que é direito ao voto, essas coisas. E é óbvio que a democracia é isso. Só que ela vai um pouco além. Eu pesquisei um pouco
E eu descobri que outra definição para democracia é um sistema que garanta os direitos humanos. E aí a gente vai dar uma olhadinha nos direitos humanos, né? E eu até pesquisei e deixei anotado aqui. Os artigos 25, 26 e 27 garantem, em ordem, saúde, educação e cultura sem nenhuma discriminação e com direitos igualitários para todos. Então, aí que a gente pega no pulo, entendeu? Porque, tecnicamente falando, se é um direito para todos, então por que algumas pessoas não têm? E aí, essa seria a quebra da democracia que a gente citou lá na tese. E aí você vai argumentar e elaborar isso do jeito que você achar que fica mais legal, do jeito que você achar que fica mais coesivo e seguindo sua linha de raciocínio. Ok, agora somado a isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o ideal meritocrático, sim, o clássico, que vai fazer com que a gente acredite sempre na liderança dos mais dedicados e ignore completamente as particularidades do indivíduo, que são basicamente o que fez a pessoa chegar ali ou o que fez a pessoa não chegar ali, que é consequência, né, do processo de camaradezação da sociedade. E aí que a gente dá aquela viajada básica do tema da FUVEST que eu falei. E isso vai gerar o quê? Vai gerar aquela catraca intrínseca e invisível no ser humano, na pessoa. Mas é isso, gente. O argumento 1 tá fechado. Bom, agora partindo para o nosso segundo argumento, onde vão ser utilizados repertórios mais socioculturais e históricos que não fazem parte da coletânea da FUVEST. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a Roma Antiga. E lá na Roma Antiga, os espaços das arenas e dos teatros tão famosos e conhecidos já eram divididos de forma que as partes mais privilegiadas, com assentos e visões mais privilegiadas, eram reservadas para as pessoas da elite. Um exemplo dessa camarotização, dessa segregação aqui na nossa realidade, no Brasil, é o Teatro Municipal de São Paulo, onde até as entradas eram diferentes para diferentes grupos sociais. E atualmente isso pode ser visto em shows, em festas e em eventos. Bom, e essa situação toda, tanto da Roma Antiga quanto do Teatro Municipal de São Paulo, vai revelar a ideia de que as classes sociais mais altas precisam sempre se destacar das demais. Isso vai fomentar ainda mais a ideia de diferença de classes sociais, se opondo totalmente à ideia de Karl Marx, por exemplo, que propunha uma luta de classes para que pudesse ser instaurada uma sociedade mais igualitária, que atualmente está cada vez mais distante. Outra questão que pode ser utilizada no seu argumento é a questão do capitalismo. O capitalismo vai se aproveitar dessa necessidade da classe social mais alta de precisar de privilégios, de precisar de estar em um lugar reservado, que vai lucrar com isso. Bom, e essas empresas ou indivíduos vão pegar pequenas porções específicas e vão vender por preços muito altos, como os camarotes, por exemplo. E só pessoas de classes altas vão conseguir comprar, o que vai fazer elas se separarem realmente dos não privilegiados. Tá, gente, então foi isso. Obrigada por terem assistido até agora. A gente espera que vocês tenham gostado dos nossos argumentos propostos e tudo mais. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.